Esse tema é importante, a gente segue nisso, continuamos tratando do caso dessa mulher que foi condenada por pichar, por escrever, aquela frase "perdeu mané" na Estátua da Justiça no dia 8 de janeiro. Por essa razão, conversaremos a partir de agora com Wellington Arruda, advogado criminalista, integrante da Comissão Especial de Direito Penal da OAB aqui de São Paulo, a quem agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo à programação da Jovem Pan. Daniel, muito boa noite, obrigado pela oportunidade. Viu? Doutor, entendimentos diferentes, distintos acerca da dosimetria da pena. Enquanto o ministro relator defendeu uma pena de 14 anos de prisão, o ministro Zanin, também da primeira turma, propôs 11 anos e alguma coisa, e o ministro, que é oriundo da magistratura, ministro Luiz Fux, sugeriu uma pena de 1 ano e meio. Enfim, em linhas gerais, como avaliou esse julgamento, mas especialmente essa divergência entre os ministros? Isso indica o quê, doutor? Isso indica que a decisão ela não é uníssona, não é unânime, como a gente costuma dizer, né? Essa é aquela famosa decisão não unânime. A decisão do ministro relator, que foi seguida pela ministra Carmen Lúcia e o ministro Flávio Dino, ela foi na linha do que já vem ocorrendo com os demais indivíduos que são condenados em decorrência do ato de 8 de janeiro. Por outro lado, nós temos uma situação em que o ministro Zanin entende que a oferta de pena é muito alta e nós temos aqui um voto do ministro Fux que modifica não só a dosimetria da pena, mas ele modifica a estrutura condenatória. Ele retira as imputações, entende que não há indicativos, não há prova suficiente para todas aquelas condenações e altera o bojo da oferta pela Procuradoria-Geral da República, mantendo apenas a condenação, como disse a repórter há pouco, em cima da deterioração do patrimônio tombado, o que mostra com que o caso da Débora dos Santos não é um caso simples, não é um caso fácil, pelo contrário, muito complexo. Agora, essas informações que foram compartilhadas pelo ministro Fux, a manifestação dele, a defesa que ele fez desse episódio que envolve a cabeleireira Débora, que se tornou um símbolo, quando a gente trata dos atos do dia 8 de janeiro. Quais são os caminhos possíveis para a defesa da cabeleireira dessa moça chamada Débora dos Santos? Quais são as alternativas? Ela, por meio da defesa, pode requerer alguma coisa, doutor? O caminho principal da defesa é se agarrar com unhas e dentes à decisão muito bem fundamentada do ministro Fux. Ele aponta situações ali cirúrgicos de que a própria perícia, por exemplo, não consegue demonstrar que haveria vínculo entre a Débora dos Santos e os demais indivíduos que foram condenados pelo ato de 8 de janeiro. Apesar de estarmos falando de um crime que o Alexandre de Moraes chama de multitudinário, os crimes multitudinários têm alguns requisitos que precisam ser preenchidos. E me parece que o ministro Fux fez um desenho bastante acalorado, explicando de forma bastante fundamentada por que os requisitos do crime multitudinário não estavam presentes, de modo que ensejaria a condenação que ele sugeriu. A partir disso, me parece que neste momento, o ideal claro que não quero em hipótese alguma dizer o que a defesa tem que fazer, porque a defesa é muito boa e muito plena, mas o caminho a ser feito neste momento me parece ser um embargo de declaração para discutir exatamente alguns pontos que, a princípio, me parece, por ter lido o processo de modo bastante completo, a princípio algumas situações que foram omissas e outras situações que foram contraditórias entre aquilo que está nos autos e aquilo que foi decidido no acórdão proferido de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A condenação da cabeleireira Débora dos Santos a 14 anos de prisão por pichar a estátua à Justiça, que fica em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Ele escreveu aquela frase, "perdeu mané", 14 anos de prisão. Doutor, peço licença, vou chamar inclusive a comentarista de hoje, que é sua colega, é a advogada criminalista Priscila Silveira, fará a próxima pergunta. Com você, Priscila.
Boa noite, doutor. Satisfação falar com o senhor. A gente sabe que o Congresso Nacional está entabulando uma possível anistia. O senhor acredita que essa anistia possa se estender ao caso da Débora, caso ela seja aprovada? Muito boa noite, é um prazer imenso falar contigo também. Se o projeto ele incorporar aquilo que está sendo apresentado, me parece que ele alcançaria também a Débora dos Santos. Isso porque o projeto de anistia ele visa antes do dia 8 de janeiro, o próprio dia 8 de janeiro e aquelas situações que foram adjacentes. É um projeto amplo, é um projeto que alcança uma quantidade muito grande de pessoas que foram denunciadas e investigadas, dentre elas, sem dúvida alguma, sendo aprovado pelo Congresso Nacional, promulgado pelo Presidente da República, ele, sem dúvida alguma, alcançaria a Débora dos Santos com absoluta certeza. Inclusive, pegando o gancho da pergunta da Priscila, doutor, há tratativas, inclusive, nos bastidores do Congresso Nacional, que tratam justamente dessa questão levantada pelo senhor, a abrangência do texto desse PL da anistia. Só seria possível avançar, na visão de alguns, se o texto fosse mais objetivo e não abarcasse também pessoas que não participaram dos atos do dia 8 de janeiro, porque, na visão de alguns, a situação, a base governista não permitiria o avanço de um projeto como esse, porque ele, em algum momento, poderia beneficiar, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um exercício aqui de futurologia. Na hipótese desses parlamentares ajustarem esse texto e retirarem todo e qualquer benefício para pessoas que não participaram do ato do dia 8 de janeiro em si. De que maneira essa anistia poderia beneficiar essas pessoas? Seria um texto para retirar um percentual das penas que foram impostas, mas mantendo os crimes imputados? Essa é uma possibilidade. Ou uma anistia que retire os crimes imputados? Porque muitos entendem que, a depender do tipo de anistia, derrubaria, inclusive, a tese da Procuradoria-Geral da República. Se você retira dos crimes imputados a essas pessoas, por exemplo, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado. A tese da PGR não pararia de pé, entendeu, doutor? Quais são os caminhos possíveis olhando para o texto da anistia? Daniel, me permita, por amor ao debate, trazer um ponto que para mim é cirúrgico nessa situação. Toda a denúncia da Procuradoria-Geral da República e todo o contexto fático do acórdão e do voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele gera em torno daquilo que a gente chama de princípio dos crimes multitudinários. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: nos crimes multitudinários, são os crimes de grande proporção de pessoas, o acusador, o órgão acusador, ele não precisa individualizar a conduta da pessoa que estava ali no corpo daquele grupo que eventualmente praticou os atos que praticaram. Porém, os crimes multitudinários precisam de alguns requisitos, dentre eles, a intenção do agente em fazer parte daquele grupo. Então, veja, a Procuradoria-Geral da República, como titular da ação penal, num crime multitudinário, ela não tem a obrigação de comprovar e individualizar a conduta do indivíduo. Mas ela tem a obrigação de comprovar e demonstrar de maneira individualizada que aquele indivíduo teve intenção, teve o dolo específico de fazer parte do corpo. Se a gente pegar o projeto de anistia e trabalhá-lo no sentido de que as pessoas que eventualmente a PGR não consiga comprovar que eventualmente tiveram um dolo de fazer parte do corpo, porque se você individualizar a conduta de cada um dos indivíduos que foram ali condenados, um número muito pequeno, você consegue individualizar os atos propriamente dito, o resto veio tudo de manada, no sentido da condenação. Se você consegue, na anistia, limitar isso à comprovação da PGR de que ela demonstre de maneira individualizada que o indivíduo teve o dolo, teve a intenção de participar do corpo, me parece que o alcance da anistia, ela deixa de ser uma preocupação com o tempo. Ela passa a ser uma preocupação com a conduta, que é o que diz o ministro Fux no voto dele.
E no caso da Débora, em especial, que a única demonstração que tem é a própria confissão dela, que esteve em Brasília no dia 7, para os atos que ocorreram no dia 8, ela seria alcançada já a partir do dia 7, já que antes a própria perícia deixa claro que não há nenhum indicativo de que ela tivesse qualquer relação com o grupo que fez o que fez no dia 8 de janeiro. Então, eu acho que se conseguir a anistia trabalhar nisso, resolveria. Pois é, naturalmente o trabalho dos congressistas eu acho que seria muito nesse sentido, né? Não haveria esse trabalho de individualizar a anistia, caso a caso, seria de forma genérica. Mas imaginemos que o caminho seja esse do ministro Luiz Fux, que os congressistas entendam e peguem justamente esse caminho, que eles se atenham ao crime, por exemplo, de depredação do patrimônio tombado, ou patrimônio público. Pois bem, retirariam aí os crimes imputados a essas pessoas que tratam de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. Seria retirado isso. Aí eu coloco em paralelo aqueles que foram transformados em réus, né? Jair Bolsonaro e aliados. Porque em algum momento esses episódios eles se encontram. Porque se a anistia for aprovada e esses crimes cancelados, para falar um português de fácil entendimento para todos, aí naturalmente se houve o tal grande plano, se redigiram a minuta e aquele plano desemboca no dia 8, bom, se houve anistia e os crimes foram cancelados, então a tese não me parece que pararia de pé. E talvez a defesa de Jair Bolsonaro e os outros réus se atenham a essa decisão do Congresso Nacional. Isso, de alguma maneira, poderia beneficiá-los após uma decisão do Congresso Nacional, doutor? E nem estou pensando em judicialização, caso o PL seja aprovado. Isso talvez seja para um outro momento. Com você, doutor. Eu acho que alcançaria sim e beneficiaria todos eles, sem dúvida nenhuma. Até porque, com a aprovação do PL da anistia, todos aqueles que têm envolvimento nestes atos, propriamente dito, eles recebem o benefício de não responder mais por estes atos, ainda que estejam respondendo numa situação de inquérito policial ou numa denúncia como eles foram recebidas agora. Veja, muito se fala de anistia pós-condenação. É verdade que a gente tem que falar em anistia pós-condenação, mas o Congresso Nacional, ele tem competência para discutir aquilo que é, inclusive, antes da condenação. Então, para aqueles indivíduos que estão apenas respondendo o processo, como é o caso de alguns generais, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, se a aprovação se desse pelo Congresso Nacional, abarcaria também esses indivíduos que não tiveram a sua condenação junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, ao fim e ao cabo, todos sairiam beneficiados, exceto alguns que têm clara demonstração nos autos, que eventualmente estavam portando arma e a arma não tinha registro e tal, que entra num outro cenário. Mas essa é uma outra discussão, não entra no crime de abolição ao Estado Democrático de Direito, no meu humilde entendimento. Priscila, mais uma questão? Sim, doutor, a pena final dela ficou em torno de 14 anos. Todo mundo fala, ela pegou 14 anos por ter colocado o batom na estátua. Mas não foi só por causa do batom. Existem outros crimes ali que foram colocados dentro dessa pena, o senhor sabe? Todos aqueles que todos os demais estão respondendo. Abolição do Estado Democrático de Direito, participação de grupo, né, o artigo 288 do Código Penal, que antigamente a gente chamava de bando, que era a situação em que as pessoas se uniam para cometer crimes. Nós temos o artigo de violência para depor um presidente legitimamente eleito. Então, ela pegou penas pequenas em todas as acusações da Procuradoria-Geral da República, que na somatória deu o resultado que deu. Essa, inclusive, é a divergência do ministro Zanin, que entende que essa somatória deveria ser feita de uma maneira diferente. Aí entraríamos numa questão técnica entre crime formal e crime material, mas é exatamente nesse sentido que se deu essa dosimetria a partir do voto do Alexandre de Moraes. Agora, doutor, falando especificamente da cabeleireira Débora dos Santos, ela tinha conseguido um benefício, né, de cumprir a pena, de cumprir a preventiva, na verdade, em sua residência. Ela é mãe, tem 2 crianças pequenas e agora, a partir da condenação, obrigatoriamente, ela tem que voltar para o fechado. Como a defesa deve tratar dessa questão? Ela poderá cumprir prisão domiciliar? Como funciona? Daniel, tecnicamente, penas acima de 8 anos de reclusão, ela inicia no regime fechado.
Isso é uma questão do que diz a legislação. Mas hoje nós temos uma quantidade muito grande não, mas nós temos uma boa quantidade de pessoas que foram condenadas e que eventualmente estejam cumprindo em prisão domiciliar em decorrência de uma série de situações. Dentre elas, situações que se encaixam no caso da Débora dos Santos, que é cuidar da sua prole, cuidar dos seus filhos. Não é uma situação fácil para a defesa, porque a regra é o cárcere, mas é uma situação que a defesa não só tem o direito de lutar por isso, como eu acredito que o fará, porque a Débora, ela virou um ícone, um símbolo para essa situação, para quem defende penas justas, para aquilo que de fato as acusações percorrem os fatos indicados, e a Débora em especial, se ela eventualmente conseguir demonstrar alguma situação que permita que ela cumpra a pena na sua residência, como cuidar de filhos, por exemplo, isso não traria nenhum prejuízo para o sistema de justiça do Brasil. Agora, doutor, tem aquela questão que eu mencionei há pouco, que muitos apontam para uma possível judicialização caso o projeto da anistia seja aprovado. Tanto que, em paralelo, há quem diga que emissários do Congresso Nacional estariam negociando ou levando informações para integrantes do Supremo para tentar achar uma saída construída a 6 mãos, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, para pensar em um texto que não seja judicializado, caso venha a ser aprovado. Queria que você fizesse uma análise e reflexão dessa possibilidade. Imaginemos que o projeto seja aprovado no Congresso Nacional e algum partido questione e ingresse com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, como foi a corte que determinou as penas, provavelmente alegaria o quê? Inconstitucionalidade do projeto de lei. Quais são as possibilidades quando a gente olha para esse cenário de muita judicialização, inclusive? É muito difícil não ser judicializada a aprovação de um PL como esse, né? Muito difícil mesmo, até porque aquele que defende a judicialização entende que nós estamos diante de cláusulas pétreas. São cláusulas que você não pode questionar ou alterar mesmo no Congresso Nacional. A anistia é uma delas quando se trata da finalidade. O que significa dizer que a anistia ela não tem necessariamente uma finalidade política. Você pode fazer anistias para finalidades sociais, para fins sociais. As anistias que tiveram no início da Constituição Republicana, de 1988, elas têm um caráter diferente dessa anistia que se discute hoje. Então, aqueles que defendem a judicialização entendem que há uma inconstitucionalidade na motivação da anistia, que ali nós estaríamos diante apenas de uma motivação política e não social propriamente dito. Há, inclusive, quem defenda que a anistia ela tenha o objetivo de alcançar apenas alguns grandes indivíduos que, em tese, seriam os mentores, e não aqueles que não efetivamente foram os mentores. Então, eu quero crer, diante até do que você disse, que dificilmente o Supremo Tribunal Federal não julgasse inconstitucional uma eventual anistia, até porque ele próprio foi o órgão que julgou cada um desses indivíduos. Não teria muita lógica agora ele aceitar um projeto de lei para simplesmente passar uma borracha em tudo aquilo que ele se debruçou para fazer. É aquilo que a gente chama de harmonia entre os poderes. Agora, se essa anistia eventualmente for aprovada e o Supremo Tribunal Federal entender que ela é inconstitucional, caberá a gente aguardar qual vai ser a reação do Senado Federal, porque este é um órgão que tem competência, inclusive, para suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma longa e importante entrevista com o Dr. Wellington Arruda, criminalista e integrante da Comissão Especial de Direito Penal da OAB aqui de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela gentileza em nos atender neste sábado à noite. Grande abraço, bom fim de semana e até breve. Obrigado, Daniel. Obrigado, doutora Priscila. Bom final de semana a vocês. Até mais.